Fala pessoal, vamos iniciar então mais um vídeo da Vinci Capital falando de fundamentos importantíssimos para todo investidor. E hoje o assunto vai ser ciclos econômicos. Como a gente pode usar esse conhecimento para poder, se preparar e investir de uma forma ainda melhor. Então a gente preparou aqui um material incrível, em materiais aqui que não são de conhecimento aí difundido nas próprias faculdades, né? Então é fruto aí de muito estudo, obviamente embasado em grandes pensadores, né? Existem grandes pensadores que falam sobre ciclos econômicos e não tem como a gente deixar de falar, né, de Howard Marks. Ele tem, né, um livro muito clássico sobre o assunto que é Dominando os Ciclos Econômicos. Nós vamos nesse vídeo, né, se ater a alguns principais pensadores, né? Primeiro de todos, obviamente, a base desse conhecimento é do Howard Marks. Também vamos falar um pouquinho de conceitos do Ray Dalio. Ele é um estudioso aí profundo dos ciclos econômicos e como se alocar e fazer um ajuste, né, de sazonalidade no seu portfólio, e também algumas pitadas de alguns conceitos de Keynes. Apesar de a gente não ser tão, né, alinhado aí aos conceitos de intervencionismo do Keynes, mas ele é um estudioso também dos ciclos econômicos, tem muita teoria e muita coisa boa que a gente pode aproveitar aí em relação aos seus estudos e suas dinâmicas, tá? Então, já compartilhando aqui o material que a gente montou, material aí super interessante. Primeiro ponto, né, a gente tem que falar de como funciona o ciclo, né? Não existe uma regra determinada. Então, a gente fez um compilado de informações na quais aí a gente traz esse raciocínio de alguns pensadores para montar esse diagrama aqui e apresentar para vocês a nossa maneira de enxergar e até de forma empírica, né, com dados e com provas reais. Então, fica até o final do vídeo que você vai ver provas reais de como funciona essa dinâmica aí do ciclo. Primeiro, a gente divide, né, o ciclo econômico em 6 partes, onde a gente tem duas, né, mais, digamos assim, determinadas para contração, duas mais focadas em expansão, e a gente tem duas aqui onde a gente tem as reversões, né, onde a gente começa a enxergar as mudanças de tendência na economia. Vamos lá, primeiro de tudo, né, partindo do pressuposto básico, o que é um ciclo econômico? Ciclo econômico são os momentos, as fases de uma economia ao longo do tempo, tá? Conceito obviamente bem básico. E o que acontece quando a economia ela está em crescimento? Quando existe uma economia em crescimento, existe normalmente um aumento de fragilidade no sistema. Então, ao longo do tempo, os juros ficam mais baratos, os maus investimentos são incentivados e a negligência de risco passa a imperar no sistema. Então, começa a ter, né, um crescimento econômico, porém com aumento de risco e aumento de fragilidades no sistema. Quando eu chego no late stage, né, que é o momento da reversão, aí eu passo a ter, né, um momento já de aceitação de que aquele ciclo econômico está no final. Então, a gente chama ele de late stage, um momento de reversão. E aí sim, né, quando a gente está em depressão, em momento de recessão econômica, é o momento onde é expurgado as fragilidades do sistema. O sistema ele volta a se readequar para poder iniciar um novo ciclo de crescimento. Então, aqui é um conceito bem básico em termos de dinâmica do ciclo. Mas falando agora de um em um aí dessas fases, tá? Então, começando nessa fase do final da recessão. A gente sempre começa olhando aqui, porque até mesmo nesse atual ciclo, depois a gente vai olhar alguns gráficos, no atual ciclo é o momento onde provavelmente a gente se encontra. Claro, nada é determinístico, existem muitos conceitos subjetivos que a gente vai analisar aqui, porém, né, com base em muitos indicadores, a gente entende que estamos hoje nesse primeiro quadrante do diagrama que a gente tem na tela aqui hoje. Então, essa fase aqui é a fase da recessão em si, né? Já é o momento onde a recessão começa a mostrar aí a sua dinâmica, né? Então, a gente está numa fase de transição, provavelmente do último quadrante para o primeiro quadrante. E aí a gente já vai falar quais são as evidências disso quando a gente começar a olhar os gráficos reais. Então, nessa fase do ciclo, o que começa a acontecer, né? Aqui, como já está no meio, né, da recessão, começam a ter os cortes de juros. Ou num pré-início de recessão, eu já começo a ter essa dinâmica de corte de juros. Isso é um cenário favorável
para títulos. Então, começa a ter, né, o fundo dos títulos e ele se apreciando, começando a se valorizar. Só lembrando, corte de juros sinaliza na marcação a mercado um aumento da precificação a mercado desses títulos. Enquanto isso, né, durante uma recessão, eu tenho um momento aí negativo para ações e para commodities. Por que isso? A demanda cai e a geração de lucro das empresas também cai. Então, se as empresas estão gerando menos lucro, vendendo menos, isso acaba afetando diretamente as suas ações e os commodities, obviamente, pela queda da demanda, também vão tendo aí uma queda na precificação. Quando eu chego no momento de reversão, onde as bases econômicas começam a melhorar, isso a gente começa a enxergar, né? Emprego subindo, empresas reportando lucros acima das expectativas, e isso aí fica no... Geralmente, esse final de ciclo é aquele extremo pessimismo, tá? Então, os extremos são válidos, tanto aqui quanto aqui. As fases azuis, elas são muito sentimentais. Então, nesse sentido aqui, eu vou ter um extremo pessimismo nesse momento, e as pessoas vão começar, vai quebrar tudo, não adianta investir em ações, e geralmente nesse momento de alto pessimismo é quando as ações começam a reverter e inicia-se um movimento de alta. Enquanto as commodities, por lei de oferta e demanda, como a economia ainda não está pujante, não está tracionando, ainda demora um pouco para retornar. Então, a primeira classe de ativos que sinaliza uma melhora é a de títulos. Até é usado também como indicador antecedente. Quando eu tenho um fundo nos títulos, estatisticamente, ao longo desse estudo de ciclos, é de 6 meses a 1 ano para eu ver isso acontecer nas ações também. Mas lembrem, eu só posso decretar o fim desse movimento de recessão quando, de fato, né, há um expurgo das fragilidades do sistema. Empresas que não geram lucro quebram, bancos ineficientes quebram, fraudes fiscais, fraudes contábeis. Então, a gente vê muita coisa nesse início aqui do ciclo, que é o último estágio da recessão. Aí a gente vai para esse momento aqui, então, da reversão. É um momento de muito pessimismo, porque as pessoas aqui e a grande mídia ainda está muito pessimista, porém já começa a melhorar e as coisas começam a acontecer. No terceiro quadrante aqui sim, já é, né, a plena expansão. Então aqui a gente já vê praticamente todas as classes de ativos se valorizando. Isso a gente viu muito bem acontecer, né, nesse último ciclo. A gente pode dizer até que foi ali naquele momento, assim, lá nos Estados Unidos, pelo menos, depois da crise imobiliária, foi de 2009 até 2011, 2012, onde praticamente todas as classes de ativos subiram de forma muito consistente lá. Aí a gente tem essa fase aqui, que é quando a fragilidade já começa a ficar muito inerente no sistema, empresas, né, os juros são muito baixos, então teve corte de juros durante todo esse período aqui, e aqui já começa a estabilizar e já começa a subir a inflação, as commodities se valorizaram demais e tudo, e a gente começa a ter aí, de fato, um aumento de juros. Isso a gente pode olhar no pré-Covid. De 2008 a 2019, eu falo mais economia americana, né, nesse sentido, porque é mais fácil a gente mapear esses ciclos lá. Então, lá começou a subir os juros, sim, e isso afetaria, e já tinha uma perspectiva, até pela inversão da curva de juros, de uma recessão em 2020. Então, independentemente do que aconteceu depois, né, com a crise sanitária que a gente viu, teve essa dinâmica do aumento de juros, que aí sim já começaram a cair os preços dos títulos em 2019. Depois, né, com a injeção de liquidez, tudo em 2020, esse ciclo acabou ficando bagunçado, mas a gente teve uma continuidade, basicamente, deste movimento aqui, onde ações e commodities se valorizaram muito nesse período. Aí a gente já começou a ver, final de 2021 para 2022, essa dinâmica aqui, ó. As ações começaram a cair, os títulos já estavam caindo, mas as commodities ainda estavam resilientes, porque aqui é a fase, digamos assim, o topo. É onde existe um otimismo muito exagerado, as pessoas estão extremamente confiantes que a alta vai ser eterna, que o ciclo bull vai ser para sempre, e aí acaba havendo essa reversão, principalmente no mercado de ações, também antecipado pelo mercado de títulos. E na sequência, a gente vê as commodities também se depreciando. Bom, esse último quadrante, se a gente for usar em termos relativos de tempo, a gente pode cravar que foi o ano de 2022,
onde todas as classes de ativos caíram, né, falando do mercado americano, e foi um dos piores anos da história, né, para portfólios extremamente seguros, como o 60-40, como o Permanent Portfólio, que são alocações estratégicas muito consolidadas, né, ao longo de décadas. Então, olhem como é interessante a gente ver essa análise, né, de ciclo. E agora, né, como a gente falou, já passou provavelmente dessa parte, e a gente já viu nos Estados Unidos esse fundo dos títulos. Até porque, mesmo com a alta de juros que aconteceu esse ano, os títulos não fizeram mínima. A mínima do preço dos títulos foi lá no final do ano passado, ali entre outubro e novembro. E olhem que interessante, no Brasil, a gente já está nessa fase aqui. Estamos agora no início de um ciclo de corte de juros que tende a ser favorável, né, para os títulos. E aí, qual que é a próxima classe de ativo a subir? Bom, pelo ciclo clássico, claro que nada é determinístico, a gente está falando aqui de uma forma teórica, né, e usando embasamento aí de grandes pensadores e grandes investidores dos últimos 50 anos, dá para se dizer. Então aqui, ó, ações é teoricamente o próximo, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, a próxima classe de ativos a se valorizar. Mas agora eu quero fazer uma pontuação muito interessante. Será que essa fase aqui de expurgo das fragilidades do sistema já acabou? Será que o mercado bear já acabou nos Estados Unidos, já acabou no Brasil, essa alta, tanto do S&P 500 quanto a alta do Ibov, que a gente tem visto esse ano, é sustentável? Ou ainda a gente vai ver uma grande capitulação, um aumento de pessimismo, para daí sim, né, iniciar um mercado sustentável, com fundamentos muito claros, uma economia pujante? Aí eu faço aquela pergunta, né, que eu vou deixar bem aberto aqui mesmo, tá? À frente, eu tenho uma recessão na mira ou eu tenho um momento de expansão econômica à frente? As empresas estão saudáveis, estão gerando lucros acima do esperado, ou eu tenho uma perspectiva de queda de juros pela frente? Bom, essas são as perguntas, obviamente, de ouro, né? Quem souber responder e tiver todas as respostas para elas, obviamente vai ser uma pessoa que vai se dar muito bem no mercado para os próximos anos. Não é a nossa ideia aqui hoje, aqui a ideia é trazer o conceito. Obviamente depois, né, olhando carteira a carteira, fazendo acompanhamento de assessoria com os nossos clientes, que a gente vai no detalhe de cada ativo para poder fazer uma alocação estratégica juntamente com o cliente. Um outro conceito importante é o conceito de ativos de reserva de valor. Né, tem muita gente que critica, mas o ouro não é gerador de fluxo de caixa, o Bitcoin é uma enganação, não tem lastro, mas já historicamente, já com algumas análises de ciclo, existe uma dinâmica muito importante. O ouro, nessa fase de estágio final de correção, né, estágio de expurgo de fragilidades do sistema, reversão da tendência econômica e primeira fase de expansão econômica, o ouro tende a ter uma performance muito, muito, muito relevante. Vocês podem olhar a performance do ouro ali no ciclo de 2004, 2005 a 2010, 2011. Gente, que é bem esse momento aqui, é bem essa fase aqui do ciclo, esses 3 primeiros quadrantes. Foi um retorno muito, muito, muito considerável, principalmente se a gente fizer uma relação com o S&P 500. E o Bitcoin, né, obviamente, é muito mais recente, mas ele tem comportamentos muito parecidos. Então, a gente só colocou aqui, claro, não é recomendação, não é nada, né, o ouro ele já se provou no tempo, né, até um conceito legal de dar o efeito Lind, né, tudo que performa durante X anos tende a performar durante a mesma quantidade de anos. É a lei da inércia aplicada aí, principalmente aos ativos. Então, é bem legal esse conceito, não vou me ater nele aqui agora, mas só para vocês verem que existe também, né, fora do ciclo tradicional das 3 classes de ativos, títulos, ações e commodities, a gente vai falar de ativos de reserva de valor, ouro e Bitcoin, que performam historicamente muito bem nessas 3 primeiras fases aí do ciclo econômico. Seguindo, então, né, falando como eu prometi, né, de maneira empírica, olhando para o que está acontecendo, como é que esse ciclo se mostra, né, para o investidor. Então, aqui a gente tem de 2019 até 2023, só essa fase final, né, esse late stage, né, que a gente poderia dizer que foi essa fase aqui, tá? Daria para pegar uma parte disso aqui, esse quarto quadrante, quinto, e já falando do sexto quadrante, já entrando aqui para o primeiro quadrante novamente.
Então, aqui o que a gente tem, né? Em verde é o iShares, né? O TLT, que ele é basicamente um ETF de bonds de longo prazo. Eu escolhi esse ativo porque é o que tem a maior sensibilidade a mudanças, né, na taxa de juros. Então, aqui a gente consegue ver bem certinho, ó, o topo e começou a fazer a correção. Então, depois a gente vai falar daí no segmento desse ciclo, dos próximos 3 quadrantes. Aqui, ó, vocês já podem olhar que o topo foi do S&P 500. Então, logo depois, ó, dá bem certinho o timing, ó, de 6 meses a 1 ano para frente aqui, a gente enxerga o topo do mercado acionário também. E logo para frente, o topo do mercado de commodities, né? Aqui a gente está falando de todas as commodities. Global Price Index All Commodities. Então, todas as commodities do mundo precificado. Então, iniciou-se o mercado e essa fase aqui, onde todos os ativos estão caindo, é aquela fase, né, a última fase do ciclo econômico, mas não é ainda o fim da recessão. A recessão, ela acontece somente depois que os títulos começaram a subir e todas as fragilidades e as coisas incorretas que estão acontecendo na economia são expurgadas do sistema. Agora, como é que está o mercado hoje, né? Então, o que a gente já tem muito claro, tá? Lá, principalmente no mercado americano. Os títulos fizeram um fundo ali entre outubro e novembro do ano passado. Mesmo com a continuidade ainda da alta de juros em 2023, vocês podem ver que existe uma resistência e não teve mais um rompimento do fundo que aconteceu no ano passado. Então, a gente já pode dizer que, de fato, o fundo nos títulos já aconteceu, até porque para frente agora já começa a se precificar os cortes de juros nos Estados Unidos. O mercado acionário, né, que fez o topo lá, a gente olhou, né, final de 2021, início de 2022, teve o mercado de correção e agora teve esse rally bear, né, que é quando tem uma alta dentro de um ciclo de queda, né. Mas agora até bota um ponto de interrogação. Será que isso aqui já é uma recuperação e a gente vai viver ela subindo novamente? Ou a gente tende a ver um final aí de ciclo de queda com um expurgo aí das fragilidades do sistema? Então, essa dinâmica aqui, por toda a perspectiva de recessão nos Estados Unidos, tudo, tende ainda a ter uma correção nesse valuation que está muito seletivo, puxado por pouquíssimas empresas, né? Então, se a gente excluir as 8 maiores empresas dos Estados Unidos esse ano, o S&P 500 está praticamente lateralizado. Então, seria a mesma coisa que a gente olhar ele nesse patamar aqui. Então, vamos ver se ele vai continuar caindo ou se ele vai ter força aí de seguir subindo e já iniciar, de fato, um mercado bull. As commodities tendem a ser, né, o último ativo, né, a última classe de ativos a recuperar essa tendência de alta, porque a gente precisa, né, de um reaquecimento econômico para daí sim, né, começar a aumentar a demanda e toda essa dinâmica. Então, títulos, ações e depois a gente vai ver o mercado de commodities baseados, né, nesse modelo clássico que a gente tem aqui embasado aí por 3 grandes teóricos, né, que a gente usou como base para poder montar esse material, que foi Howard Marks, Ray Dalio e o Keynes, né? Então a gente tem aí esses 3 fundamentos aí para montar essa dinâmica. Eu sei que é um assunto muito profundo. Nossa ideia não é, obviamente, esgotar ele, né, em um vídeo. A gente vai trazer mais vídeos para abordar esse assunto, daqui a pouco usando cada momento desse ciclo e cada classe de ativos. Então, hoje foi uma introdução aos ciclos econômicos. Espero, de fato, né, comentários, dúvidas, críticas também. Fiquem à vontade. Se eu falei alguma bobagem aqui, fiquem à vontade também de colocar, né, nos comentários. Isso só enriquece, ninguém é dono da verdade. A gente está aqui para dividir conhecimento e, obviamente, como função de assessores, né, levar essa informação para o nosso cliente e para o maior número de pessoas possíveis, para que a gente tenha realmente um mercado aí de investimentos, um mercado muito mais robusto no Brasil. Agradeço quem ficou até agora. Não deixe de clicar ali no curtir, se inscrever no canal. Isso é bem importante para que a gente leve, né, a nossa informação para mais pessoas. Grande abraço e até o próximo vídeo.